quadro Gustavo Siqueira. Bom dia, e o maior mix do Brasil está conectado com a maior Oktoberfest das Américas. E a gente continua, então, trazendo personalidades que marcaram a história da festa. É um prazer receber, então, o Dalto dos Reis, o prefeito que criou, né, a festa na sua gestão e tirou ela do papel, pelo menos, né, Dalto? Gustavo, foi exatamente em 1984. Muito se falava na realização dessa festa. É verdade que o pessoal já tinha ideia de fazer Oktober desde 71 e os prefeitos foram enrolando e quando fosse pedir voto, aí o pessoal te cobrou, vai sair a festa? Como é que foi isso? Foi exatamente isso. Quando eu voltava de Florianópolis, com a conclusão do meu curso de superior que eu fiz em Florianópolis, voltei em 71 e era muito comentada essa festa. Não só a prefeitura de Blumenau, mas outras pessoas que eram ligadas ao ramo turístico de Blumenau, eu falo de hoteleiros, donos de restaurantes, lojas comerciais, se falava muito na realização da festa. Era assim, a impressão que eu tinha, que era um sonho de consumo do blumenauense ir um dia durante um evento Oktoberfest na cidade de Munique, na Alemanha, porque ela já vinha acontecendo há mais de 100 anos. Talvez a única pessoa que não conhecesse ou não soubesse de que se tratava Oktoberfest era eu, mas eu já ouvia falar há mais de 10 anos de que essa festa alguém tinha a intenção de realizá-la. E quando nós formamos uma caminhada em 82 pedindo votos para honrosamente assumir a condição de prefeito de Blumenau, principalmente no norte da cidade de Blumenau. Eu falo de Vila Itopava Central, Itopava Baixo, Itopava Alta, todas aquelas regiões ali. Todo mundo queria Oktoberfest. Me perguntavam, caso eleito prefeito, essa festa sairia do papel? Logicamente que eu querendo voto, eu dizia que sim, né? E ganhou, teve que correr atrás. Exatamente. E quando eu convidei o Nunes para ser o secretário de Turismo, eu fiz uma confissão a ele. Eu digo, olha, eu estou te convidando para tu ser prefeito de turismo e não secretário de turismo. Tudo aquilo que eventualmente tu entenderes que deva ser feito, porque nós tínhamos aqui em Blumenau, o Blumenau já tinha vocação turística, mas o nosso turismo era de compras, o nosso turismo era de negócios. Sempre foi forte pela indústria têxtil, né? E a vocação turística começou praticamente com o Oktoberfest, né? Não, eu diria o seguinte, que a Oktoberfest, junto com outras festas que nós idealizamos, porque chegamos à conclusão de que o Blumenau só poderia sobreviver com o turismo de eventos. Por quê? Na verdade, me perdoem os blumenauenses, nós não temos belezas naturais, nós não temos, assim, vida noturna, nós não temos carnaval, nós não temos um time de futebol para torcer aos domingos, enfim, nós temos poucos atrativos. E os eventos seria talvez o único caminho para nós mantermos essa vocação turística de Blumenau que já existia, mas era turismo de compra, as pessoas que vinham a Blumenau comprar malhas, felpudos, vinham comprar cristais, vinham comprar a porcelana que era fabricada em Pomerode, mas pensavam que era fabricada em Blumenau, e nós queríamos manter esse trade turismo para que aqueles que estavam ligados ao ramo, eu falo de donos de hotéis, donos de lojas comerciais, enfim, fosse também beneficiados. E a Oktoberfest foi um dos ingredientes que nós tínhamos na nossa relação. Criamos a Festa das Nações, a Festa do Imigrante, além de outros eventos. De 2 em 2 meses nós criamos uma festa. Que seria Festival de Verão, né? Que Festival de Verão, exatamente. Oktoberfest, até o Coral de Natal das Mil Vozes, que era um evento bacana, né? Aliás, Gustavo, o Coral de Mil Vozes foi o maior coral infantil do mundo. O único coral infantil que existia no mundo era o nosso Coral de Mil Vozes. Ô, Dalton, a Oktober, então, era para sair em 83, foi adiada por causa da enchente. 84 deu enchente de novo. E 42 dias depois da enchente, saiu do papel a primeira Oktoberfest. Mas recebesse bastante crítica, né? Parece que o Jornal de Santa Catarina botou uma foto, vai ter a festa, junto com as pessoas que tinham morrido na enchente, né? Como é que foi essa pressão toda e depois ver a festa sair do papel e se tornar o que ela é hoje? Gustavo, quando ocorre enchente em Blumenau, nós temos morte por afogamento, morte por choque elétrico e além de causas naturais. E não dá para fazer enterro de canoa. Eu disse ainda ontem que canoa seria para salvar vidas e não para enterrar mortos. Então, essas pessoas que vêm a óbito, elas são enterradas em morros, dentro de sacos plásticos, e a família e os amigos, sempre que
termina a enchente, no primeiro dia, a primeira providência é fazer a retirada desse corpo, nesse morro mais próximo onde ocorreu o óbito, e levar em direção ao seu destino final, ou seja, nos cemitérios. Porque todos os cemitérios de Blumenau ficam praticamente ilhados, embora estejam situados em morros. E quando o Jornal de Santa Catarina, que era o jornal de maior circulação que nós tínhamos aqui em Blumenau, ele foi à prefeitura saber dos estragos de mais uma enchente ocorrida naquele ano, além da de 83, nós estamos falando de 1984, também me perguntaram sobre a realização da festa, se ela seria novamente cancelada. E como tivemos muito trabalho em fazer o cancelamento da de 1983, quando ela estava programada para a sua primeira edição, eu, de pronto, num rompante, eu disse que ela não seria cancelada. E a manchete do jornal no dia seguinte foi exatamente essa: a festa fica mantida. E muitos não entenderam o espírito da coisa. Eles iam na prefeitura e diziam que eu estava querendo transformar, que eu devia mandar rezar missa para quem morreu e não anunciar festa. Eles diziam que eu deveria estar preocupado em ir para o hospital fazer uma consulta porque eu estava fora da casinha. Diziam que eu estava querendo comemorar as adversidades que nós tínhamos enfrentado. Enfim, os argumentos eram os mais diversos possíveis. E eu já, no final de 42 dias, ouvindo críticas quase que diariamente, ou pessoas que não concordavam com a realização da festa depois de uma segunda grande enchente, achavam que deveria ser cancelada a festividade, e nós tivemos muitas dificuldades em desfazer contratos já feitos em 1983, e eu enfrentei todas aquelas dificuldades. E desfazer contratos, novamente, com bandas até da Alemanha, novamente em 84. Banda, é verdade que o Helmut Hegel fez o hino do Oktoberfest, né? Não queria vir para cá porque achava que Blumenau era o fim do mundo. Tu tivesse que convencer, e foi por causa através da mulher dele que ele foi convencido. A Sony, uma carioca que fazia 10 ou 12 anos que não vinha ao Brasil, deu a maior força para que ele aceitasse. Ele, de princípio, ele não queria aceitar porque ele já era top em toda a Europa. Ele, 12 anos antes de colocar o pé aqui em Blumenau, ele abriu os Jogos Olímpicos de Munique como banda oficial da Alemanha. Então ele já não era mais só considerado uma grande banda que tocava na Oktoberfest de Munique, mas sim em toda a Europa. E ele se sentia muito orgulhoso disso. E a Sony queria vir ao Brasil porque fazia mais de 12 anos, se eu não me engano, que ela não vinha ao Brasil, a terra dela, ela era carioca. E a Sony deu a maior força, assim, para que ele aceitasse o convite da prefeitura e aqui comparecesse na nossa festividade. Mas foi muito difícil convencê-lo. E adorou, depois veio sempre, né? Adorou, tanto é de que quando terminou a primeira edição da festa, no último dia, eu querendo convidá-lo para que ele regressasse no ano seguinte, porque ele fez o maior sucesso, eu fui... antes dele subir ao palco, eu fiz um convite a ele, para que ele comparecesse na prefeitura, para eu fazer um agradecimento de público perante toda a imprensa de Blumenau, pela presença dele aqui. E ele me chamou de lado e falou para mim o seguinte: eu só gostaria que amanhã, quando eu fosse à prefeitura me despedir de Blumenau, tu me convidasse para eu voltar no ano seguinte. Ele se sentiu um verdadeiro artista aqui, o que ele não se sentia na Alemanha, porque lá o pessoal ia na festa para tomar, para dançar, enfim, para se alimentar. E aqui não, o blumenauense ia no pavilhão A, onde ele definiu que era melhor acústica, tinha menos reverberação, e o filho dele, como engenheiro de som, definiu o pavilhão A como o pavilhão que o pai dele tocaria com a banda, dizendo que os outros não tinha a característica do pavilhão A. Inclusive nos orientou para nós forrarmos todo o teto do pavilhão A com pelúcia, que descêssemos nas laterais do pavilhão A fazendas. Nós fizemos isso com veludo para ficar mais bonito, né? E ele fazia uma série de exigências, porque ele só tocava no A, que era o menor pavilhão que tínhamos em Blumenau. E o blumenauense vinha à festa, não vinha, quando ele estava tocando no pavilhão A, o blumenauense ia para o pavilhão A assisti-lo. Então ele se sentiu aqui um verdadeiro artista mais prestigiado do que na Oktoberfest da Alemanha. Ô, Dalto, e a tua gestão foi muito feliz na divulgação da festa, né? Até pela tua amizade com o Celso Freitas, que quando vinha para a Oktoberfest ficava na tua casa. Sim.
fosse almoçar com o Dr. Roberto Marinho, na época presidente da TV Globo, né? Como é que foi essa parceria da TV Globo de estar mandando sempre artistas para a festa e colaborando com a cidade? Olha, a Globo deu uma maior força. Eu conheci o Celso porque o Celso é catarinense e nós trabalhamos em rádio junto. Ele trabalhava na Rádio Diário da Manhã e eu trabalhava na Rádio Anita Garibaldi. E ali eu conheci o Celso. O Celso é da família Freitas de Criciúma, embora os pais moram ainda hoje em Içara, que é um município próximo a Criciúma. E eu conhecendo o Celso, eu fui na Rede Globo de televisão, pedi ao Celso para fazer alguma divulgação a nível de jornal nacional, que ele apresentava com Cid Moreira, hoje ele está trabalhando na Record, para a divulgação da festa a nível nacional, porque a Globo atingia todo o território brasileiro. E uma notícia na Globo era mais do que nas outras demais emissoras que também prestigiaram, honraram, assim, a nossa solicitação e fizeram a divulgação da festa. E por uma feliz coincidência, o Celso me convidou para eu almoçar no restaurante da Globo. E lá estava o Dr. Roberto Marinho nesse dia almoçando, e ele me apresentou o Dr. Roberto Marinho. O Dr. Roberto Marinho foi muito sensível em relação ao pedido de Blumenau, porque dizíamos a ele de que Blumenau tinha que se soerguer depois de uma grande catástrofe que teve a duração de 32 dias, e a Globo deu inteira cobertura, ele sabia do que realmente tinha acontecido. Ele autorizou o Celso, autorizou o Reinaldo Buri, que era o gravador das novelas da Globo, um dos diretores da Globo, a dar todo o apoio na divulgação desse evento para Blumenau. E talvez aí fosse, logicamente, que nós tomamos outras... Eles começaram a mandar os atores também, o elenco da Globo para Blumenau. Também, e nós, naturalmente, que fizemos outras divulgações. Reunimos a ABAV, Associação Brasileira de Agentes de Viagem, porque outubro era um mês, assim, de baixa temporada turística, e os agentes de viagem tinham interesse de fazer as suas vendas de passagens aéreas, terrestres, e faziam a divulgação da Oktoberfest junto a seus clientes. Nós pegávamos as bandas de Blumenau, colocávamos em ônibus, e cada banda, talvez 8, 10 bandas, fomos ao Uruguai, ao Paraguai, Argentina e Chile, que também tinha uma colonização germânica lá. Outros iam a São Paulo, outros iam para o Nordeste brasileiro. O ônibus parava com as nossas bandas presentes, ou dentro do ônibus, entrava em qualquer praça e começavam a tocar a música alemã, pouco conhecida do resto do país. E aí a imprensa vinha saber de que se tratava, e alguém fazia a divulgação da festa. Nós também, quer dizer, fizemos várias frentes de divulgação da festa que, tão logo, talvez na segunda ou terceira edição, ela já era conhecida em a nível de território nacional. A gente propaga muito que a origem da festa foi para levantar a moral do blumenauense. Isso é verdade? Não. Ou é porque tinha que fazer para não cancelar os contratos de novo? Olha, o não cancelamento em 84 talvez tivesse um pouco de verdade disso, mas a origem da festa ela aconteceu por um compromisso até de campanha, daquelas pessoas que nos cobravam, caso eleito prefeitos, como ela já vinha sendo prometida. Aquele negócio da enchente, tudo é balela, então, né? Sim, perfeitamente. Tanto é verdade que nós começamos a programar a festa em janeiro de 1983. A enchente ocorreu em outubro de 1983. Nós já estávamos com ela programada para acontecer em outubro de 83. E com a enchente que ocorreu em julho e agosto, nós cancelamos a festa. Então, a segunda, talvez, essa de levantar o moral do blumenauense, tem alguma consistência. Mas a festa já vinha sendo falada, muito propalada, muito, assim, requerida pelo blumenauense já há muito tempo. Eu lembro que em 1971, quando eu retornei a Blumenau, do meu curso superior feito em Florianópolis, já se falava na realização da Oktoberfest. Muitos prometeram, não apenas o poder público, mas pessoas assim ligadas ao turismo de Blumenau, donos de hotéis, restaurantes, lojas comerciais. Pode que a festa saiu O importante é que saiu, E foi um sucesso. E como é que foi criar a Oktoberfest do teu governo e brindar sempre com Guaraná, que nem o prefeito Mário também, o Dalto também não bebe, gente. Infelizmente, eu não tomo cerveja e não tomo chopp. E quando eu vinha na festa, eu colocava Guaraná no meu copo, para que todos pensassem que eu estava tomando chopp. Ainda hoje isso acontece. Eu tenho 77 anos e eu acho que eu não tomei, ao todo, 10 latinhas de cerveja na vida. Dalto, obrigado pela participação, parabéns por esse amor que tens por Blumenau,
por esse carinho pelo Oktoberfest, pela história. Sempre é um prazer te entrevistar. E muito obrigado por tudo que tu fazes aí para a nossa comunidade até hoje. Gustavo, em primeiro lugar, eu gostaria de reafirmar aqui a amizade e a admiração que eu sinto por ti, pelo teu trabalho. Agradecer a Mix pelo convite que partiu de ti. E, naturalmente, estarei sempre à disposição. Fiquei muito honrado com o convite e saí daqui muito agradecido. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dalton. Gente, o melhor mix do Brasil está conectado com a maior Oktoberfest das Américas. A gente entrevistou hoje Dalton dos Reis e volta aos estúdios da Mix ao vivo, então, com o Pancho, o Alexandre Pereira e o Estevão Limana. Jornal da Mix. Jornal da Mix.